Amém? Então, versículo 1, gente. A gente ficou na aula passada no versículo 1 e no versículo 2. Amém, gente. Se você quiser mais aprofundamento, tá lá, a aula número 100 de João, tá lá no nosso YouTube, tá? A gente falou bastante sobre isso na última aula. Tá? Foi muito abençoado. Então vamos para o versículo 3 agora, gente. Agora que o negócio começa a ficar mais profundo. Então fala assim, ó, Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura e depois de derramar água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e enxugá-los com a toalha que estava na sua cintura. Amém? Gente, vocês têm noção do que é isso? Jesus. Eu até pensei aqui, eu comecei a colocar aqui, eu vi uma pessoa anunciando, né? Se fosse possível anunciar a volta de Jesus, assim que eu anunciaria. Eu vi um dia esses vídeos, né? Um rapaz numa igreja falando sobre isso. Eu achei muito interessante, eu queria que vocês, fazer uma experiência com vocês. Feche os olhos aí agora. E agora eu quero anunciar a entrada de Jesus aqui. Dizer quem é Jesus. Então, senhoras e senhores, é com grande prazer que eu gostaria de anunciar o Filho de Deus, o Rei do Universo. O maior best-seller de todos os tempos, a Bíblia Sagrada, foi escrita sobre ele. Participou ativamente da criação do universo. Operou milagres extraordinários. Curou cegos, surdos, leprosos e etc. Ele ressuscitou mortos. Nenhum demônio resiste à sua presença. Ele é o verbo vivo de Deus. Rei dos reis, Senhor dos senhores. O Messias aguardado. O Salvador do mundo. Jesus, o Cristo. E ele entra no recinto, tira a sua túnica de honra, pega uma bacia com água e uma toalha, se curva ao chão, lava os pés de 12 homens. Ele põe as suas mãos santas em suor, sujeira da rua. Talvez ele sentia o mau cheiro, é normal, de pés suados. E ele lava os seus pés. Ele lava a sujeira dos seus pecados. Apesar de tudo que ele é, ele ainda deseja honrar você. Ele ainda serve as nossas vidas. Amém? Vamos voltar. Gente, então eu quis fazer isso porque, gente, só para dar uma noção de quem é Jesus e o que ele estava fazendo. Olha quem é Jesus e olha o que ele fez. Então, gente, a primeira coisa, eu pensei em 3 coisas que essa atitude de Jesus era. A primeira coisa era desconcertante. Vocês já ouviram aquele versículo que fala, o amor de Deus nos constrange? Até vergonha, de tanto que ele nos ama. Ele te ama, ele fez tudo isso por você, e às vezes, se você não sentia esse amor, né? Por isso que muitas vezes a gente vive uma vida de pecado, porque a gente vai pecar e a gente, puxa, mas se eu fizer isso eu vou desagradar tanto a Jesus. Ele me ama tanto. Pensa nas pessoas que mais te ajudaram na vida, que você mais ama. Se você for prejudicar ela, você não faz nada. Cara, você pensa, puxa, mas eu vou prejudicar fulano? Puxa, não dá, né? Isso te constrange. São pessoas normais, né, gente? Que tem gente que é meio psicopata. A gente é ingrato pra caramba, mas uma pessoa que minimamente, né, tem gratidão no coração, tem alguma coisa, ela olha ali, ela se constrange. Então a primeira coisa era constrangedor, né, para os discípulos e para todos aqueles que entendem. Se você estivesse lá, ele lavaria os seus pés. Sabia, Mauri? Jesus agachado, lavando seus pés. É disruptivo, gente. O que eu queria falar sobre esse disruptivo? Pois ele ia contra tudo que se entendia sobre liderança até aquele momento.
Então, na verdade, ele bugava a cabeça das pessoas quando ele fez aquilo. Nós vamos discutir um pouquinho sobre isso. E é profundo, pois quanto mais tomamos ciência de quem é Jesus e o quanto ele é importante, e o quanto mais nós pensamos sobre quem eram os discípulos e quem nós somos, né, mais profundo entramos no entendimento, na graça e do amor de Deus sobre os seus. Então, quanto mais você entender a distância de quem é Jesus, a distância de quem é você e o que ele está fazendo, cara, isso tem que produzir mudança nas nossas vidas. Né? Eu até peguei aqui um versículo que está em Isaías 64:4, que fala de uma característica de Deus, né, que era surpreendente para as pessoas da época, que fala assim, ó, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Amém? Isaías 64 vem falar de um Deus que bugava a cabeça das pessoas. Como assim Deus faz para nós? Porque naquela época você sempre tinha que fazer uma coisa para Deus fazer uma coisa para você, para o Deus da época, para o Baal. A oferenda tinha que vir primeiro, para depois vir o benefício. No caso do nosso Deus, ele é diferente. Ele faz por nós. E por amor a ele é que vai sair alguma coisa de nós, gente. Eu queria falar um pouquinho sobre a tradição do lava-pés, falar rapidamente sobre isso. Então, lavar os pés, gente, era um costume que demonstrava honra. O dono da casa, ao receber um convidado, disponibilizava uma bacia e água para lavar os pés dos visitantes. Entretanto, não era ele mesmo que fazia esse serviço. Ou seja, ele designava um servo mais humilde. Eu não vou gastar muito porque muitas pessoas já pregaram a respeito disso, então todo mundo meio que tem esse entendimento. Ou seja, ele pegava dentro da sua lista de escravos, qual que é o escravo mais ralé, é ele que vai lavar o pé das pessoas. Por quê, gente? Porque isso era considerado degradante e humilhante. Então ele designava o menor servo para essa função. Porque nessa função ele entrava em contato com suor, com sujeira dos pés, de pessoas que andavam longas distâncias, né, com sandália de couro, estrada de terra. Então não era um serviço muito, muito bom de fazer. Outra coisa, gente, sobre a tradição, eu tentei trazer, está meio ruim, né? Está muito claro. Pois que eu acho que se quiser abaixar um pouquinho para os irmãos verem, era essa que era o tipo de mesa, gente. Deixa eu ver se melhora se baixar aqui. Melhorou um pouquinho para vocês aqui? Peraí. Então, gente, o tipo de mesa que provavelmente eles comeram a última ceia era uma mesa como essa. Ela tinha pezinhos curtos e eles ficavam meio que debruçados sobre a mesa, né? E os pés das pessoas encostavam na outra ou ficavam perto da cara um do outro. Por isso que lavar os pés também tinha um sentido prático. Se eles não fizessem isso, né, aquele cheiro ia subir, ou as pessoas iam ficar olhando para a comida e olhando para um pé sujo. Então, era uma coisa necessária a ser feita. Amém? Então, é só para vocês entenderem que eles não sentavam em mesas que nem a gente, que o pé ficava debaixo da mesa. Eram mesas que eles ficavam assim, reclinados. E falar um pouquinho, né, gente? Então, o lava-pés é um símbolo de serviço. Jesus faz o serviço mais humilhante em favor da sua igreja. Existem hoje comunidades cristãs, gente, que executam o ritual de lava-pés. Né? No caso, os católicos, eu acho que os ortodoxos orientais, e tem mais uma turma. Como é que é, pastora? A quadrangular tem o ritual de lava-pés? Isso. Então, assim, nas minhas pesquisas, né, muitas comunidades fazem e cristãs fazem o ritual e outras não. Né? Então, eu coloquei algumas que eu vi. Mas na maioria da tradição evangélica dos cristãos protestantes, reformados evangélicos, não seguem esse ritual, não segue como um ritual, viu, gente? Pois, por que não segue? Porque não tem sentido prático. Ou seja, o lava-pés, ele tinha um sentido, né?
de lavar os pés das pessoas, porque era costume da época e porque era higiene da época, precisava ser feito. Então as pessoas normalmente não fazem porque não tem sentido prático. Segunda coisa, não tem menção dessa prática na igreja primitiva. Ou seja, tem lá em Jesus, mas depois na igreja primitiva os apóstolos, os que coordenavam a igreja, não quiseram colocar nenhum ritual de lava-pés lá. Então parou ali. E nem nos ensinos nas cartas apostólicas eles ensinam, igual ensina a Santa Ceia, né? Então Paulo na carta ensina, ó, gente, vocês vão fazer a Santa Ceia, vai ser assim. Então ele definiu um ritual memorial para a Santa Ceia, mas ele não fez isso para o lava-pé, entendeu? Então não no caso a gente entendeu que era para a gente hoje tem mais um sentido simbólico, né? Então agora de forma simbólica ou profética lavar os pés uns dos outros tem a ver com o serviço que você presta uns para os outros, né? É nós nos ajudarmos, é nós nos honrarmos, é nós fazermos coisas que são realmente práticas, né? Um pelo outro. Poxa, dar uma carona, né? É chamar, você sentiu que a pessoa está passando por alguma dificuldade, chama ela para perto, vou tentar ajudar. Às vezes é ouvir uma pessoa, né? O que mais vocês quiserem completar aí sobre o que seria lavar os pés hoje, né, gente? Então, e outra, gente, eu não tenho nada contra a pessoa fazer um ritual, desde que ela entenda que é um símbolo, né? Ela está fazendo um símbolo ali de algo que é maior, gente, porque não adianta você fazer um símbolo de lava-pé e depois você não saber nem o nome da pessoa. Depois a pessoa está passando uma dificuldade, você passa ao largo. Ou seja, o ritual de lava-pé, se for só um ritual, eles não passa de religiosidade. Né? Eu lavo o pé da pessoa, beleza, eu faço aquilo ali, mas não quero saber dos seus problemas. Né? Cada um com seus problemas. Então, nós entendemos, né, a cristandade, pelo menos desse lado, né, evangélico, protestante, tem essa visão dos lava-pés hoje como atos de serviço. O irmão Atos disse que ia falar. Objetivamente. Essa questão de lava-pés está queimando meu coração desde ontem. E porque, na verdade, o que foi o lava-pés? De novo, Jesus ele quebra toda a tradição daquela sociedade. E é uma sociedade doente, assim como a nossa sociedade, ela é doente hoje. A nossa sociedade é uma sociedade doente. No que sentido? Ela dá muito valor a questões materiais, ela dá muito valor a algumas questões que nós, como servos do Senhor, nós precisamos levar em consideração. Né? Na igreja primitiva, por exemplo, Paulo ele sai para matar a igreja e, de repente, Paulo estava cego dentro da casa do irmão cuidando dele. Ou seja, um possível assassino, uma possível vítima estava cuidando do assassino. E quando a igreja ficou sabendo disso, disse: nossa, o assassino está na casa do irmão tal, está sendo cuidado por ele e vai vir pregar para nós. Então, imagina só a igreja cuidar do seu assassino. E eu fiquei muito pensando dos lava-pés, que às vezes nós julgamos muitos pastores, né? Nós gostamos muito daqueles pastores empombados, com ternos bonitos, na televisão, e nós não damos valor, por exemplo, aos nossos pastores. Vamos chegar lá, hein? E eu fiquei pensando o seguinte: quem é que serve para ser o meu pastor? Porque a gente escolhe os nossos pastores, né? Para mim aqui, gente, isso aqui que é lava-pé. Quem é que serve para ser o meu pastor? É aquele que está disposto a lavar os meus pés. Então, aconteceu um fato, tem uns 5 anos atrás, que o nosso amado pastor Geraldo ainda estava com a bolsa colostômica e um irmão aqui da igreja passou por um problema. Esse irmão estava, eu vou falar, gente, esse irmão estava cagado na casa dele, todo sujo. O pastor Geraldo com a bolsa colostômica, um homem de quase 2 metros de altura, e o pastor Geraldo foi dar um banho nesse homem. E não foi ele que falou não, viu? Foi outra irmã que viu e espalhou para a igreja toda. Né? Porque, e você vê, vocês não sabem a lista de obra de serviços que o pastor Geraldo e a pastora Lídia têm.
Vocês não sabem, vocês não conhecem. Do tanto de doente que eles carregaram, do tanto de pessoa que eles ajudaram, eles não contaram. São os outros que a gente fica sabendo por outras vias, por outras fontes. Né? Então, eu sei. Então, e vocês acham que alguém vai dar valor nele porque ele fez isso? Não. Dá valor o empombado que está lá com terno e muitas vezes está roubando os fiéis. Né? Então, o nosso modelo, Jesus veio quebrar aquela sociedade que era o quê? Os fariseus, todos bonitos, com aquelas franjas de santidade. Se você tomasse cuidado, eles que enfiavam o pé na cara sua para você lavar o pé dele. E assim como tem pastor hoje, que é muito mais fácil lavar o pé dele do que lavar o seu pé. E Jesus vem mostrar esse padrão de evangelho. O padrão de evangelho que nós vivemos hoje está tudo virado. Nós olhamos bem aqueles bonitões, né? Tinha um pastor lá nos Estados Unidos que chegava de limousine, lá em Nova York, e o segurança que era crente falava que ele não tinha, que era uma coisa muito estranha para ele, que ele via os pastores de uma forma diferente, e o pastor chegava de limousine, né? Bonitão e tal. Então nós precisamos quebrar isso no nosso coração. Muitas vezes, irmão, nós damos valor ao pastor X que está lá na televisão do que ao nosso pastor que está aqui. Porque a nossa carne, muitas vezes, ela grita mais que o nosso espírito. Nós não sabemos honrar. Por isso que nós somos igreja, para ajudar uns aos outros, e nós não sabemos honrar isso que Jesus nos ensinou. Lavar os pés uns dos outros. Às vezes nós não temos tolerância, o irmão às vezes fala uma coisa boba, a gente quer torcer o pescoço dele. Não, vamos amar mais. Às vezes as pessoas precisam, às vezes a pessoa não está no mesmo nível de inteligência que você está. A gente precisa ser mais indulgente, a gente precisa ser mais amor, e isso é lavar os pés. E nós não honramos as pessoas como nós devemos honrar, porque a gente pega esse modelo no mundo e joga para dentro da igreja. O empombado, o bonito, né? E na verdade o bonito está podre por dentro, mas é esse que nós estamos dando valor. Né? Às vezes nós estamos, o grupo de louvor é tão lindo, canta as músicas tão bonitas, o povo chega atrasado, e o mês que chega atrasado, o culto começa às 7 horas, né? Tem gente que chega às 7h30, 15 para 8, o culto está acabando, e essa mesma pessoa vai pagar R$115 para ver o show de Morada, sendo que o exemplo da adoração, 110, né? Sendo que o exemplo da adoração, gente, a adoração, você vai adorar a Deus, você não vai ali para curtir, você não vai ali para curtir, como você, né? Então, assim, nós precisamos entender o que é o evangelho, o que é a palavra e o que nós estamos fazendo da nossa vida acerca do evangelho. Senão nós somos um bando de fariseu, quando morrermos vamos ver o Satanás e não Deus, e nós temos que estar atentos àquilo que nós estamos fazendo na nossa vida. Precisamos estudar a palavra, precisamos buscar aquilo que é de Deus e dar valor a o evangelho. O evangelho, ele grita, ele nos humilha, porque a nossa carne quer fazer tudo diferente do evangelho. Imagina só, aqueles pés, Diego não falou bem dos pés, não. Vou explicar um pouco melhor Diego que os pés. Não. Imagina aquele povo, Não. gente, quem andava a cavalo era só os soldados romanos e as pessoas mais ricas. Andava a cavalo. Então, provavelmente, todas aquelas pessoas que Jesus lavou o pé era pescador, era gente simples. Andava o dia inteiro com a sandália de couro, pé rachado, cheio de ferida. Imagina você pegar uma ferida, lavar, você tá doido, às vezes eu tenho nojo na minha ferida, eu vou ver a ferida do outro. E um calo, imagina aquele calo mais feio, né? Purulento, cada pé fedido, não tinha tênis pé naquela época, e aquela sandália de couro, né, que não era confortável, né? Então era aquilo. Imagina só, era aquilo. Aleluia, vamos lá, gente, Né? vamos seguir. Então, Carlos já adiantou muita coisa da aula, então quando chegar lá a gente vai poder até pular algumas coisas. não vou falar mais, tá? Não tem problema não, que isso. Então vamos seguir. Mas assim, né, gente, vocês entenderam a ideia da tradição, né? Por que eles lavavam os pés naquela época e por que a gente não lava os pés hoje na nossa tradição, né? Os motivos. Então, outra coisa que eu queria destacar aqui é a motivação, gente. A motivação, ela está relatada lá em Atos. Por que Jesus fez isso? Então, o que dizer isso? Por que Jesus, vou lavar o pé desse povo? O que aconteceu antes?
Então, se vocês pegarem Lucas 22, 24, os teólogos eles cruzam as informações com os outros evangelhos e declaram, né, a maioria deles declara que esse foi o motivo. Depois, Lucas 22, 24 fala, depois começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante. Então, gente, durante essa reunião lá, teve um bate-boca entre os apóstolos, entre os discípulos, para saber quem era o mais importante. Os discípulos, gente, eles brigavam para definir quem era o maior, porque assim eles iam estabelecer a hierarquia, e ao entender quem era o maior, o que eles iam descobrir também, gente? Quem era quem? Quem era o menor. E esse que era o menor tinha que lavar o pé. Então, na verdade, Jesus estava presenciando isso, e aí ele foi lá e fez o que fez. Né? Jesus, ao presenciar mais uma vez essa discussão, ele com um gesto inusitado nos dá essa preciosa lição. Ou seja, ele viu aquilo e por isso ele teve a ação que teve e pegou todo mundo de surpresa. E outra coisa, gente, que eu queria ver se a gente consegue ver até o final aqui, por que é tão difícil agir como Jesus? Lavar o pé das pessoas. Eu queria que vocês refletissem um pouquinho sobre isso. Por que é tão difícil? Né? Porque assim, poxa, é legal a gente ver Jesus, mas você vê assim, você servir essas pessoas, aí a coisa fica mais complexa. Mas eu queria que vocês refletissem um pouquinho, volta aí no versículo 3. O que o versículo 3 fala? Fala assim, ó. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas, e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, ele começa a descrição da lava-pés. Então, gente, a certeza de Jesus em quem ele era em Deus é o motivo dele fazer o que ele fez. Né? O autor conecta a atitude de Jesus ao entendimento de quem ele era para o Pai. Pois o fato de Jesus fazer o trabalho do menor escravo não tornava ele o menor escravo, gente. O complexo de inferioridade nos impede de servir, pois nós nos sentimos diminuídos se nós fizermos alguma coisa ou servirmos alguém. Então a gente vai servir alguma pessoa nesse nível que Jesus fez, gente. Então a gente pode servir em vários níveis, mas Jesus escolheu o nível mais baixo. Só que por que ele fez isso? O versículo está falando. Ele sabia quem ele era. Então ele podia fazer e não ia diminuir ele em nada. E muitas vezes as pessoas não estão servindo por isso. Porque elas se sentem diminuídas. A pastora vai falar daqui a pouquinho. Elas se sentem com esse complexo de inferioridade, e aí, se ela fizer alguma coisa para a irmã Evelyn, então assim, se ela se humilhar e pedir desculpa, mesmo que a irmã ela que estava errada, mas eu estou indo lá buscar a reconciliação, a humilhação, vou não, ela que tem que... Você já viu que toda vez a gente fica esperando o outro ter que fazer as coisas? Né? E esse complexo de nós acharmos que o que nós fazemos, né? O que é isso, gente? O mundo doutrinou nossa cabeça, né? O mundo ele doutrinou nossa cabeça, a cabeça de todas as pessoas, que o nosso valor está nos bens que nós temos ou nos títulos que nós temos. Então, se eu tenho um cargo de importância ou tenho muitos bens, aí eu dou valor a essa pessoa. E tanto é verdade, gente, porque entrou um político numa igreja, em qualquer lugar. Entra uma celebridade em qualquer lugar. Puxa, todo mundo vai abrir, vai dar o melhor banco, vai servir água, vai servir café, você está bem, e não sei o quê. Todo mundo... Agora entra uma dona de casa. Entra um operário da fábrica. Como é que ele vai ser tratado? Você está vendo que o valor da pessoa que o mundo coloca, e que colocou na nossa cabeça, gente. A gente vai fazer isso intuitivamente, se a gente não quebrar esse raciocínio. O valor da pessoa está no que ela tem ou em quem ela é, em termos de autoridade. Deixa a pastora falar, senão demora. Vai lá, pastora, pode falar. Bom dia, irmãos. Quando a gente volta nesse versículo, tendo o diabo colocado, né, posto no Judas, de trair Jesus, nós somos orgulhosos muitas vezes, né? Quando você pediu para a gente refletir,
a respeito desse versículo 3, né? De quem nós somos. Muitas vezes a gente quer servir por causa do título. Muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa para mostrar que nós somos os melhores, né? E não paramos para pensar que em muitos momentos a gente deixa o inimigo colocar coisa no nosso coração e na nossa mente para a gente poder aparecer, né? Tem gente que serve para mostrar que sabe. E eu creio que nessa cerimônia, quando Jesus fez isso, ele tinha a convicção, você já até mencionou, ele tinha a convicção de quem ele era em Deus. E se nós temos esse conhecimento, se nós temos essa convicção de quem eu sou em Cristo, não importa o lugar onde eu vou servir. O que importa é que Cristo seja glorificado, como nós cantamos no início, que ele cresça e que eu diminua. Só que as pessoas não estão dispostas a diminuir para que Cristo cresça. Elas querem crescer juntos, ou elas querem crescer até mais. E o que a gente aprende na cerimônia do lava-pés é humildade, que a gente tem que despir de nós mesmos, que nós temos que não fazer um ritual, né, religioso, mas viver essa verdade na vida das pessoas. Não adianta eu ir ali lavar o pé de Ellen e não se importar com quem ela é, o que ela está precisando, ou talvez nem com Ellen, que é minha amiga, mas com outra pessoa que passa por mim na rua, né? Então nós não fazemos muitas vezes porque nós somos orgulhosos e a gente não quer diminuir em nenhum momento, porque a gente quer sempre estar, né, nos holofotes. E é isso, gente. Então, assim, eu queria refletir um pouquinho sobre a cura disso, né? Então, você viu que duas coisas eram ditas antes de Jesus fazer. Ele sabia que o Pai lhe dera. Então, ele fala do Pai e fala de quem ele era para o Pai. E aí, ele pode descer o serviço mais simples que for, que aquilo não muda quem ele é. E muitos de nós deixamos de fazer, porque se eu fizer, aí o que eles vão pensar de mim? E aí a pessoa não consegue servir. Então, gente, primeira coisa, a gente precisa nos curar desse complexo de inferioridade que nos leva a enxergar o nosso valor nas coisas que fazemos ou que temos. Então, a primeira coisa que você tem que entender, né, para curar essa mentalidade de orfandade, né, de inferioridade, porque o nosso valor em Deus é o valor que um pai dá para um filho, né? Quem tem que... a criança pequena entrou aqui, da irmã. Como é o nome da irmã mesmo? Quem? Leila, irmã Leila, perdão, gente. Então, a irmã Leila, então, a criancinha dela entrou aqui agora. E, por exemplo, o que essa criança já fez na vida e o que ela tem, irmã Leila? Ela não fez, assim, pensa ela bebezinha, o que ela fez e o que ela tem? Nada. Mas qual que é o valor que ela tem para a senhora? Infinito. Por isso que Jesus veio apresentar para vocês o Pai. Ou seja, o seu valor é valor de filho. Ou seja, o seu valor não está atrelado ao que você tem de posses materiais. O seu valor não está atrelado ao que você fez. Os méritos pessoais, suas conquistas pessoais. E é claro que o pai vai trabalhar para você crescer e para você produzir. Todo pai quer ver o seu filho cumprindo o seu propósito, fazendo todas as coisas, mas isso não diminui nem um pouco o seu valor. Então, se você souber o seu valor para o pai, você vai deixar, você vai arrancar de você esse complexo, esse sentimento de inferioridade. Esse dia eu vi alguém colocando um exemplo, né, gente? Imagina se nós estamos fazendo a pelada da igreja aqui, né? Só dos homens casados, contra os solteiros. E aí, hoje o cara bom aí, quem é? É Vini Júnior. Vini Júnior chegar e ele foi o último a ser escolhido. Não, ninguém está querendo ele, não. Você acha que esse homem vai ficar triste e complexado, gente? A seleção brasileira escolheu ele. Quem é o time da igreja, gente? Não tem comparação. Então, às vezes, o seu patrão não te escolheu. Às vezes, um namorado te deixou, uma namorada te deixou. Às vezes, um pai te abandonou, uma mãe, um irmão. Às vezes, pessoas não deram valor para vocês. Mas se você pensar, quem te valoriza,
Ah, gente, por favor. Você vai ficar cabeça baixa? O mais importante do universo te ama, te valoriza. Cara, isso tem que ser cura para os nossos corações. Saber quem é Deus e o quanto Ele nos ama com amor de Pai. E se servirmos, então, gente, se não servirmos uns aos outros, nós vamos desobedecer o mandamento. Daqui a pouco vamos falar sobre essa questão do mandamento, né? Porque Jesus ele faz isso como um símbolo, um ato, mas depois ele vai transformar isso num mandamento. Primeiro, outra coisa que a gente vê nessa parte, né? A irmã Aço já adiantou bastante aí, que é sobre a liderança de Jesus, né? Então, eu até coloquei aqui, vou poder adiantar um pouco, que é uma liderança, né, de ponta cabeça, né? Alguns vão chamar isso. Então, o lava-pés é um dos atos mais disruptivos, pois rompia completamente com uma forma como era enxergada a liderança até aquele momento. Eu queria que vocês pensassem, gente, qual que era o modelo de liderança dos discípulos, quando eles viram aquilo, né, gente? Então a gente tem que voltar no tempo, pensar como eles pensavam para ver aquele ato de Jesus e entender o quanto era poderoso aquele ato. Então quem que eles conheciam, gente? Quem era o líder maior do planeta naquela época? Era o César, né? Era o imperador romano. E como que ele conseguia, gente, como que ele conseguia que as pessoas o serviam? Por meio da violência. Ou seja, ou me serve ou morre. Ou seja, todo mundo tinha que servir. Então, ele era um líder que obrigava as pessoas a servi-lo. Outro, que Alisson também falou muito bem, seriam os fariseus e os sacerdotes, que, o que eles tinham, gente? Um monte de benefício por ser líder. Eles só tinham benefício. Então, Jesus muitas vezes acusava eles. Olha, vocês estão sugando as viúvas, vocês estão sugando os pobres. Vocês estão ficando ricos em cima dessas coisas. Então, Jesus falava muitos contra os fariseus, né, gente? E pensa na cabeça dos discípulos, gente. Então, se acontecesse o que eles imaginavam que ia acontecer, que era o quê? Jesus tomar o poder político. E quem eles seriam, gente? Eles seriam os ministros de Jesus. Então, que honra que eles teriam, gente? Eles viam, por exemplo, o pretor romano lá da região, ele via Pilatos, toda a honra que ele recebia, a proteção, o paparico de todo mundo. Então, eles pensavam assim, cara, vai ser nós. Quando Jesus chegar no poder, nós vamos ter tudo isso aqui. Né? E quando eles viram Jesus abaixado e lavando os pés, aquilo ali foi algo que foi extremamente difícil para eles entender, né? Para quebrar. Então ele foi disruptivo nesse sentido. Jesus queria quebrar o jeito de ver liderança, né? Então é isso. Lucas 22, Jesus vai falar também nessa reunião, tá, gente? Então é o relato de Jesus nessa reunião, provavelmente após o lava-pés, mas relatado por Lucas. Falava assim, Jesus disse, neste mundo, os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo. No entanto, são chamados de benfeitores. Né? Então, vai falar que ele exerce poder, oprime as pessoas por meio do poder, mas eles são chamados de benfeitores. Entre vocês, porém, será diferente. Que o maior entre vocês ocupe a posição inferior e o líder seja o servo. Quem é mais importante, o que está à mesa ou o que serve? Não é aquele que está à mesa? Mas não aqui. Jesus falando com eles. Pois eu estou entre vocês como quem serve. Então Jesus estava quebrando completamente com o padrão de liderança da época. Então Jesus, com essas palavras, estabelece um novo padrão de liderança para os seus seguidores. A falta de conhecimento dessas verdades, gente, tem levado milhares de irmãos sinceros a se sujeitar a lideranças abusivas. Que é mais ou menos o que a Alisson falou. Gente, o jeito de escolher um líder espiritual sobre a sua vida é observar a vida de serviço da pessoa. Se a pessoa não tem vida de serviço, Carolina vai falar rapidamente. Gente, ela não serve. Eu já vi uma frase. Se a pessoa não serve, não serve. Não serve para ser líder. Né? Numa das aulas do irmão Alisson, nós pegamos um vídeo que viralizou, vocês lembram? Um pastor chegava e falava, eu até anotei aqui, quando você se torna servo do pastor, Deus se torna seu servo. Então tem isso na internet, gente, o cara fazendo uma live falando isso.
Ensinando isso, gente. O que é isso, gente? Isso é só uma extrapolação, né, uma exacerbação de um pensamento que visa aprisionar as ovelhas de Jesus em cadeias de religiosidade. E aí, o que acontece depois, gente? Abuso financeiro. Abusos morais. Tem gente que o pastor arrebenta com ele. E se você não fizer, você está em pecado. Você está em desobediência. Você tem que lavar meu carro. Você tem que fazer as compras para mim. Você tem que fazer isso por mim, para você me honrar. E se você me honrar, você vai crescer. Gente, esse pastor exacerbou. Mas a gente já viu muito isso aqui. A gente já viu muito isso no meio evangélico. Eu vou falar aqui na igreja nossa, não. Graças a Deus a gente não viu isso. Nesses 20 e tantos anos que nós estamos aqui, eu não vi isso nessa igreja. Mas eu já vi muito no meio evangélico que a gente... Gente, e o que eu estou falando, gente? É com a verdade entrando em nós. E eu tenho certeza que o que fez a nossa igreja tomar o rumo que ela tomou foi a verdade entrando tão forte dentro dos nossos corações que quando a gente via esse comportamento, a gente tinha repulsa. E isso foi ficando insuportável até o ponto de que a gente tem que tomar outro caminho. Então, a verdade liberta nesse sentido, gente. Porque tem muita gente que está se sujeitando a isso, por quê? Porque são ignorantes, porque não conhece a palavra, porque não conhece isso aqui, porque não entende de verdade quem é Jesus como um líder. E aí ela se sujeita, um Zé qualquer chega para ela e fala, ó, se você se torna servo do pastor, Deus se torna seu servo. E aí ele começa, eu vou servir o pastor, vou fazer tudo para o pastor, porque Deus vai fazer para mim. É uma loucura, gente. A ignorância é a prisão de muitos cristãos sinceros, gente. Os caras são até sinceros. Então, gente, no modelo, Jesus nos deu os modelos de líder que devemos nos sujeitar. Porque sim, gente, segundo a Bíblia, a palavra de Deus, nós nos devemos sim nos sujeitar a lideranças. Mas não é qualquer liderança. Posso falar, Diego? Pode falar, Carolina. Esqueci de você. É justamente essa questão. A Bíblia fala que por falta de conhecimento o povo pereceria. Hoje nós vivemos no mundo essas lideranças que as pessoas têm que servi-las, né? São aqueles pastores cheios de pompa, muito chique, e que todo mundo quer se aproximar. Vai vir tal pastor aqui na cidade. O povo fica louco porque tem que ver aquele pastor. E o pastor que está lá na sua igreja, que te serve, como já foi dito aqui, para a glória de Deus, nós temos pastores que realmente são o exemplo que Cristo dá. Jesus, a palavra dele nos ensina que o líder realmente tem que ser aquele que serve. Pastor é o quê? Aquele que pega a ovelha perdida, que tira os carrapichos, que cuida, né? Que se for necessário, ele vai longe, deixa todo mundo para pegar aquela. Mas hoje a gente vive uma sociedade em que o legal é o holofote, aquele que está aparecendo, que é o famosão, que é o bacana, e aí todo mundo quer ficar atrás daquela pessoa. E aquele pastor que está lá na sua igreja, que fez tudo por você, que te ajuda, que cuida de você, né, que te aconselha, que quando você passa situações difíceis na sua casa, é ele que vai lá. Aquele que busca você e vai no hospital, como muitas vezes aqui na igreja já aconteceu, né, pastor ou pastor vai acudir alguém, levar no hospital. E só que isso não é para a sociedade em que a gente vive hoje, eles não são famosos, ninguém os conhece, então ninguém vai reconhecê-los por isso. Mas nós aqui que somos as ovelhas, temos essa obrigação, porque é isso que Cristo nos ensina, né? Nós temos que reconhecê-los como pastores e temos que seguir o exemplo deles, porque eles têm sido exemplo de Cristo para nós. O Senhor Jesus ensinou o quê? Eu vou servir. Aquele que servir vai ser o maior. Lá fora a gente vê diferente, né? Aquele que aparece, que é o bambambam, ele tem que ser servido. Mas o que a gente vê na palavra, o que a gente vive aqui no nosso dia a dia, é que o líder realmente é servo, cuida daquele que precisa. E a gente precisa abrir os nossos olhos para a palavra. Porque se a gente está olhando para essas outras coisas e elas estão nos atraindo, a gente está olhando com um olhar distante do que a palavra nos ensina. Está faltando Bíblia, está faltando Espírito Santo. Então, nós precisamos buscar do Senhor essa direção que vem dele. Jesus ensinou o que é ser líder. Ele mostrou com a própria vida dele. Jesus nunca mandou a gente fazer algo que ele não tenha feito primeiro. Então, todas as situações difíceis que ele nos fala, tem que perdoar, ele perdoou. Tem que lavar o pé, ele lavou. Tem que ser servo, ele foi primeiro. Então, tudo que ele manda a gente fazer, ele fez primeiro. Por quê? Ele ensina na prática. E nós precisamos viver isso aqui no nosso dia a dia. E deixar com que essas coisas, né, que lá fora são atrativas, né, que elas fiquem lá mesmo.
A gente precisa buscar o Senhor. Essa semana mesmo eu fiquei sabendo de uma coisa que eu fiquei aterrorizada. De uma igreja grande, uma cantora famosa, o marido dela abusava sexualmente de crianças. E ela ficou por mais de 14 anos sabendo e sendo conivente e calada. Por quê? Não pode perder o nome, a pompa, o dinheiro, a fama. Irmãos, isso é coisa de você ficar assim. Eu fiquei num estado de choque. Cristão dentro da igreja. Ela continuava pregando e cantando nas igrejas e nos púlpitos, nos altares, nos shows. E o marido abusando de crianças dentro da própria casa. Aí eu falo assim, misericórdia, que mundo é esse que nós estamos vendo? Que Bíblia é essa? Que Jesus é esse que a gente está seguindo? O exemplo de liderança é Jesus. E por que as pessoas estão vivendo esse engano? Para onde que elas estão caminhando? Como a Alice acabou de falar, está vivendo aqui, será que elas estão se enganando? Porque vai encontrar o cão. Irmãos, abram os seus olhos. Se você pede o Senhor, a Bíblia fala, ele nos ensina, pede o Senhor para sondar o nosso coração. Você está indo para que caminho? Deus tem misericórdia das nossas almas, das nossas igrejas. Os crentes precisam ser evangelizados. O sangue de Jesus tem mais poder. A Bíblia já nos ensina, leia a Bíblia, ela que é sua regra. Se alguém está fazendo coisa fora dela, cai fora. Você está sendo enganado. Aleluia, gente. Amém. Vamos seguir então, gente, para só últimas palavras aqui. Então a gente viu muita coisa. Então o que a gente aprende com isso, gente? Que nós, como líderes, devemos seguir o exemplo de Jesus. Né? Seja líderes eclesiásticos, você que é pai, você é um líder na sua casa. E não tem quem mais serve, né, gente, que um pai e uma mãe. São as pessoas que mais servem. O filho é extremamente honrado pelo pai e pela mãe. É extremamente servido pelo pai e pela mãe. Então a gente, em todos os nossos caminhos, a gente tem que seguir esse passo de Jesus, né? Muitas vezes nós vamos ter que tirar a nossa capa de autoridade e abaixar e servir as pessoas. Né? E, gente, você pode passar e pensar, poxa, aí é difícil, né, ser líder desse jeito. Ou seja, eu vou ter que abaixar, eu vou ter que fazer para todo mundo. Você vê, 2 pastores e 100 pessoas. Não, gente. Você pode pensar que desse jeito vai ficar difícil para os líderes servir, né? Mas para uma igreja saudável, não. Todos nós somos chamados por Deus para ser o quê, gente? Reis e sacerdotes. Então, por mais que você não tenha um cargo eclesiástico, você tem um comissionamento de liderança para onde quer que você chegar. Você é rei e sacerdote segundo o seu propósito de vida. Então, gente, se você também não está servindo as pessoas, sabe o que é o problema, gente? É a sua imaturidade cristã, porque é normal. Né? Mas tem gente que tem 10 anos, mas continua sendo imaturo. 20 anos de crente continua sendo imaturo. Mas isso é um dos problemas, as pessoas não conseguem servir. O egoísmo, a pastora já falou, né? O orgulho. Né? E nós precisamos mudar isso dentro de nós, gente. Por quê? Porque aí fica leve, né, pastor? Se a gente estiver num ambiente saudável, de uma igreja saudável, onde as ovelhas também entendem isso, todo mundo está servindo todo mundo. Então, o fardo fica leve. Porque Deus não tem como colocar um jugo tão pesado somente sobre os líderes. Né? Ou seja, em qualquer instância de liderança, você tem que dar o exemplo do serviço, sim. Mas se você entende quem é você em Jesus Cristo, quem é você para Deus, então você também já deveria estar servindo. Amém? Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar então, gente? Espero que essa mensagem possa entrar no coração de vocês. Lembra que você está na escola bíblica, gente. Então, ou seja, traga material, anota, né? Leva. Vamos mudar esse ano. Vamos mudar a partir de agora. Vamos levar a um nível de seriedade maior. Se você estivesse num treinamento da empresa, com certeza você estava com um caderno e uma caneta na mão.